Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Mais de 70 armas são apreendidas em uma propriedade em Santo Antônio da Patrulha. CPI da Educação. Câmara de Porto Alegre começa a investigar a compras e contratos da Secretaria de Educação da cidade. Os festejos Farroupilha desse ano foram oficialmente lançados no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. E ainda no esporte, vamos falar sobre a festa colorada depois da vitória contra o River Plate. E o Grêmio segue treinando pensando no Fluminense. É agora no Ubra Notícias. Mais de 70 armas foram apreendidas em uma propriedade em Santo Antônio da Patrulha, na região metropolitana de Porto Alegre. Essa apreensão aconteceu pela Brigada Militar. O armamento foi encontrado dentro de tonéis de plásticos enterrados em uma propriedade rural localizada entre os quilômetros 69 e 70 da rodovia ERS 030 em Santo Antônio da Patrulha. No local foram apreendidos 9 fuzis, 40 pistolas, uma submetralhadora, além de espingardas e revólveres e carregadores para as armas. 2 homens de 28 e 31 anos foram presos em flagrante no local. As armas encontradas pelo número de calibres e também pela quantidade demonstram, essa possível venda e comércio deles, alicerçado pelo tráfico de drogas, visto que em algumas outras oportunidades também já tiveram ações que foram encontrados laboratórios. Inclusive, um dos indivíduos presos já foi preso numa situação aqui no litoral norte, que condizia a um laboratório de cocaína no município de Imbé. De acordo com a Brigada Militar, o arsenal pertencia a uma facção criminosa que atua na região e tem ligações no estado de Santa Catarina. O armamento seria usado como demonstração de poder aquisitivo, além de negociações. O valor das armas fica em torno de R$500 mil. Também foram apreendidos insumos de drogas avaliados em R$500 mil. A origem dos produtos vai ser investigada pela Polícia Civil, mas a suspeita é que as armas tenham vindo da fronteira com o Paraguai. As armas têm a numeração, muitas delas estão com numeração, só não conseguimos ainda precisar todas as suas origens, Vamos pesquisar e vamos ver as origens e também a questão da numeração, se coincide com alguma outra ocorrência de roubo ou alguma outra ocorrência na nossa região. No imóvel também estavam as companheiras dos homens presos. Elas foram encaminhadas para a delegacia. Também estavam no local 3 crianças de 4, 8 e 12 anos. Todas foram levadas pelo Conselho Tutelar. Uma loja de Novo Hamburgo e 2 de São Leopoldo foram alvos de uma operação da Receita Federal nesta semana. Os estabelecimentos são suspeitos de descaminho e falsificação. Todos os produtos das 3 lojas foram retidos, totalizando 200 volumes de roupas, tênis e relógios com indícios de pirataria. O material encheu 2 caminhões-baú. Todas as lojas são filiais da mesma empresa. Os produtos eram vendidos pelo Instagram e também em lojas nas ruas. Segundo a Receita Federal, ao passar a analisar uma série de informações, foi possível chegar à conclusão de que havia algo estranho, que a atuação das vendas fugia do padrão. Como se tratava de itens piratas, não foi possível determinar o valor dos produtos. O material será encaminhado para o governo do estado. As peças serão doadas após a descaracterização das marcas falsificadas. A investigação é feita pela Seção Administrativa Adueira da Receita Federal de Novo Hamburgo. A Câmara Municipal de Porto Alegre instalou nesta semana 2 comissões parlamentares de inquérito, que vão investigar compras e contratos celebrados pela Secretaria Municipal da Educação a partir de 2021. CPI da Educação e CPI da SMED. Assim são chamadas 2 comissões parlamentares que vão investigar compras e contratos celebrados pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre a partir de 2021. Ambas foram instaladas nessa semana, mas uma delas é comandada pela minoria da casa, oposição e independentes, e outras pela base do governo de Sebastião Melo. Em dezembro de 2022, foi notificada a primeira compra polêmica feita pela SMED no valor de 9 milhões em livros de uma empresa investigada pelo Tribunal de Contas da União. A compra foi feita por meio de modalidade simplificada de licitação, chamada Ata de Registros de Preços, autorizada em 2021 pelo governo estadual de Sergipe.
Neste ano, uma série de denúncias confirmou estoques de materiais pedagógicos sem uso em escolas municipais. Após as constatações, a secretária municipal de Educação, Sônia da Rosa, pediu exoneração do cargo em junho. A ex-secretária entregou uma carta em que afirmava que o pedido de afastamento buscava permitir a apuração transparente da destinação dos materiais e equipamentos tecnológicos comprados pela prefeitura. Sônia foi substituída por José Paulo da Rosa, administrador de empresas com doutorado em educação pela PUC. A CPI da SMED, presidida pelo vereador Edenir Sequim, que faz parte da base do governo da capital, irá realizar nas quintas-feiras as reuniões. Para o parlamentar, essa CPI vai esclarecer as irregularidades. A intenção nossa é esclarecer os itens que foram perguntados pelas CPIs, pelas duas CPIs, mais de 80% já foram resolvidos pelo Executivo. E o que não está resolvido ainda estão sendo resolvidos. Por isso a nossa CPI vai ser para esclarecer, para dizer aonde erramos. Houve erro, houve, de logística, de distribuição do material, mas não houve nenhum mal feito, não houve nenhum desvio, e isso é bom que a população saiba. Nós vamos fazer isso com muita tranquilidade, esclarecer a população, aqueles que realmente são os nossos chefes. Nosso chefe é a população e nós temos que prestar conta a ele. Os vereadores e o próprio prefeito Melo quer que as dúvidas sejam dirimidas e por isso que existe a CPI, a nossa CPI. A CPI da Educação é composta grande parte pela oposição do governo de Sebastião Melo. Presidida pela vereadora Mari Pimentel, a comissão acredita que há irregularidades e falta de transparência. Então, nós temos uma CPI que foi protocolada, são 12 itens no qual nós iremos investigar e o objetivo é entender por que adquirimos esses 12 itens, uma vez que não tem um embasamento dessa aquisição, o quantitativo e por que nós acabamos pulando etapas que são ritos normais, que temos a Secretaria de Licitação e toda a Procuradoria do município que faz a fiscalização das aquisições e nós pulamos esses ritos para adquirir essa quantidade num volume muito grande de materiais, totalizando mais de 100 milhões de reais. Então, entender aonde foi que aconteceu esse desvio do que deveria ser uma política focada no aluno. E me pareceu que foi uma política voltada na aquisição, pulando ritos, que a CPI busca trazer de luz e transparência para a população. E também fiscalizar se aconteceu alguma irregularidade. O prazo de funcionamento das CPIs é de 120 dias, prorrogáveis por mais 60. A quarta-feira deve ser marcada por chuvas em todo o estado. E na noite de amanhã, o Rio Grande do Sul pode registrar, inclusive, temporais de granizo em algumas regiões. A semana no Rio Grande do Sul começou com instabilidade em grande parte das regiões. Para esta quarta-feira, o Instituto de Meteorologia emitiu alertas de temporais. Só que a previsão já mudou novamente. Mas a chuva ainda vai aparecer. Uma nova previsão de temporais com granizo podem atingir o estado a partir da noite desta quinta-feira. E a partir de amanhã, principalmente na noite da quinta-feira, as instabilidades se intensificam novamente na campanha, no centro, no noroeste gaúcho. E na madrugada da sexta, essas instabilidades intensas se espalham para praticamente todo o estado. Aí são esperados rajadas fortes de vento, eventual queda de granizo, devido à formação de uma frente fria. E essas instabilidades, elas são características de tempo severo, então provavelmente a partir de amanhã já serão emitidos novos alertas nessas regiões. Só que o dia amanhã deve registrar temperaturas um pouco mais elevadas no Rio Grande do Sul. Isso por causa do fluxo de umidade que vem do norte do Brasil. Mas e as temperaturas para o final de semana que já está se aproximando? Vão ficar altas ou baixas? A meteorologista não descarta a possibilidade de chuva e as temperaturas não vão ficar altas. Já na partir da sexta-feira, com as chuvas, as temperaturas já começam a diminuir. Aí a tendência é que depois das chuvas que voltam a atuar ali no sábado, com o avanço de uma massa de ar mais frio, as temperaturas entram em declínio. Aí, então, o final de semana será mais de temperaturas mais baixas, não se descartando na casa entre 4 e 6 graus em boa parte do estado. As constantes mudanças climáticas acabam por afetar os alertas da meteorologia. Mas, apesar disso, é preciso ficar atento às informações repassadas pelos especialistas.
para a população ficar atenta a partir dos alertas, se prevenir, não sair na rua, ficar em lugares mais abrigados. Principalmente porque as instabilidades vão atuar ali na noite da quinta e madrugada da sexta-feira. O mercado público de Porto Alegre vai abrir 7 dias por semana. No último domingo, o local funcionou e teve a presença de mais de 10 mil pessoas. Em reunião entre os integrantes da prefeitura e os permissionários do mercado, ficou estabelecido que o espaço comercial vai seguir disponível também aos domingos. As bancas podem abrir das 9 da manhã até a 1 da tarde. Já os bares, restaurantes, lancherias e sorveterias podem funcionar até às 3 horas. O local conta com estacionamento gratuito no Largo Glênio Pérez. A abertura das bancas é facultativa. Os festejos Farroupilha deste ano foram oficialmente lançados no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Foi dada a abertura aos festejos que marcam o mês do gaúcho. A programação já inicia na próxima semana com o acendimento da chama crioula em Cristal, no sul do estado, para depois ser distribuída aos municípios gaúchos. Então, esse espírito que a gente valoriza da alma gaúcha, nos festejos farroupilhas que estão sendo lançados, é muito mais do que o jeito de se vestir, o galpão que nos acolhe, mais do que o churrasco e o chimarrão. Tudo isso é simbologia importante, porque nos conecta com essa identidade, mas a verdadeira alma gaúcha que a gente valoriza é o que está dentro do coração e das mentes, dessa vontade do gaúcho de afirmar um jeito de viver e um desejo de construir um futuro que seja melhor para todos. O tema já está escolhido e faz uma homenagem ao centenário da Revolução de 1923, confronto que evidencia a oposição entre maragatos e chimangos. Revolução que, como o governador Eduardo Leite destacou, precisa ser buscada nos dias de hoje, mas de outras formas. E a revolução ela se opera todos os dias, A revolução da inclusão social, a revolução da participação de grupos que sempre foram alijados de espaços na sociedade, sejam mulheres, negros, indígenas, gays, enfim, a revolução que a gente quer na educação. Quem quiser participar da programação pode fazer o cadastro no site da Secretaria Estadual da Cultura. Os desfiles estão marcados para acontecerem entre 28 de agosto e 8 de setembro. A Receita Estadual do Rio Grande do Sul criou uma assistente virtual para esclarecer dúvidas e prestar orientação aos cidadãos e também aos contribuintes. O chatbot está disponível no portal de atendimento. O ícone dessa nova ferramenta está localizado no canto inferior direito da tela e está identificado como Fale Conosco. A assistente virtual, chamada de Rê, pode responder a diversos questionamentos sobre a administração tributária gaúcha. Entre os assuntos sobre os quais Rê pode fornecer informações estão os 3 impostos estaduais, ICMS, IPVA e Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e doação de quaisquer bens e direitos. Há ainda uma seção destinada a 2 dos principais programas estratégicos coordenados pela Receita Estadual, o Nota Fiscal Gaúcha e o Devolve ICMS, que devolve parte do imposto pago pelas famílias de baixa renda. A plataforma pode ser acessada no site atendimento.receita.rs.gov.br. E o Inter conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Teve festa da torcida e muita emoção. O Inter está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O time de Eduardo Cudê venceu o River Plate por 2-1 no tempo normal e garantiu a classificação nos pênaltis. O primeiro tempo da equipe comandada pelo argentino foi bom, mas o Inter desperdiçou as chances e não conseguiu abrir o marcador. Com isso, a torcida já ficava cada vez mais tensa. Mas foi na segunda etapa, depois de muito tentar e agredir o time do River Plate, o Inter conseguiu abrir o placar. Gabriel Mercado, de cabeça, fez 1-0 para o Inter, depois da cobrança de escanteio de Wanderson. Eduardo Cudê não estava contente com 1-0 que levaria a decisão para os pênaltis, e com isso colocou mais atletas ofensivos no time. Foi logo depois de ter feito 1-0 que o Inter fez o segundo gol. Alan Patrick cobrou falta, a bola desviou no zagueiro do River Plate e parou dentro das redes. Quando tudo se encaminhava para uma classificação no tempo normal, o Inter sofreu um gol aos 45 minutos do segundo tempo. O gol argentino levou a decisão para os pênaltis.
mas foi também nos pênaltis que o Inter deu alegria à sua torcida. Depois de 9 cobranças, foi Rocher, o goleiro colorado, que converteu a 10ª cobrança, depois do erro do River Plate, e colocou o Inter nas quartas de final da competição continental. Agora o adversário colorado vai ser o Bolívar. Os jogos devem acontecer ainda no mês de agosto. Já o tricolor volta a jogar no próximo domingo e já está treinando, pensando na partida contra o Fluminense. O tricolor voltou a treinar depois da derrota para o Vasco no último domingo. O foco agora do time de Renato Portaluppi é a partida do próximo domingo contra outro carioca, o Fluminense, só que em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O tricolor deve ter reforços. Jeromel está praticamente recuperado da lesão e deve estar relacionado para a partida. Além dele, João Pedro e Rodrigo Eli, que foram contratados no final da janela, também já estão aprimorando a parte física e devem estar pelo menos no banco de reservas. Outro jogador que pode voltar a aparecer é Cristaldo, que ainda se recupera de lesão. Além deles, Luan também gera expectativa na torcida da sua provável reestreia, mas ela ainda não deve acontecer contra o Fluminense. O Grêmio trabalha para colocar o novo camisa 7 do tricolor novamente jogando no final do mês de agosto. A preparação é para a parte física e também mental do atleta, que vem de pelo menos 2 anos sem atuar em alto nível. Logo mais às 9 horas da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.